E a inteligência artificial veio, vai contribuir muito, vai auxiliar muito, mas a gente ainda tem um país com uma ignorância tecnológica muito grande. Então, muita gente que não sabe lidar com ferramentas, né? Quando você realmente leva para uma reunião de diretoria, ou com um fornecedor, ou com um cliente, dados estruturados, o nível de credibilidade aumenta. Se você não se preocupar com o teu cliente, com o usuário, que ele talvez não vai ter a mesma habilidade tua, ele ficou olhando um planilhão gigante, mas você precisa ter alguém ali explicando, né? Então, é um dever também dos profissionais de dados ter mais preocupação da forma que o dado estava exposto, que falam frufru, mas é uma forma que gera mais aderência à ferramenta. Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth, aqui podcast da C3D Web, mais um episódio. Eu, a Francínio e Iago Vilaços, co-hosts aqui, recebendo o Carlos Nishiyama. Carlos Nishiyama, Kaká. Mais fácil. E mais popular, vamos falar assim. Muito bem. Esse Kaká, eu acho que veio daquela época que você era músico, que saiu do country, foi tocar no sertanejo. Esse Kaká veio dessa época, Carlos? Vem do lado mais... Assim, Kaká veio de uma história que tinha uma filhinha de uma amiga da minha mãe que não conseguia, bem pequenininha, não conseguia falar Carlos. Então ela falou assim, Kaká. E daí virou meu apelido de infância. Mas então tá tudo certo. Ai, que bonitinho. Olha lá, tá vendo? Não veio de... E aí virou Kaká, CA com acento no último A. Aí por preguiça, virou KK. 2 Ks, acabou. Para economizar clique. E o Kaká de músico foi para marketing vendas, gerente head ali de vendas no Wealth & Wild. Batemos recorde no Wealth & Wild ali, com você ali na direção. Hoje é head de vendas ali, head comercial na Termas da Mata. Termas da Mata, isso e aí. é um prazerzaço receber você, um cara que se aprofundou muito também em BI, em Business Intelligence. Exato, algumas experiências boas aí. E o nosso tema é esse, como que a inteligência de dados pode alavancar o crescimento da empresa, e vai ser um prazerzaço poder conhecer um pouco mais da sua história, né, Fran? Um convidado aí que lidou muito com você no dia a dia ali no Wealth & Wild, né? A gente quase nem conversou. A gente nem sabe de nada, né? Eu acho que também ressaltar que o Cacau, por onde ele passou, ele teve uma trajetória de deixar algo significativo, né? Até antes do Wealth & Wild teve a Big Brands, né? Big Brands, Montblanc, enfim. Onde ele teve aí um baita desafio aí nesse mercado de confecção aí com e-commerce. Acho que ele pode contar muita coisa aqui e dar muita referência para esse pessoal. E a gente quer saber isso mesmo de você. A gente quer extrair aí uma mentoria, uma consultoria aí sua. E é um assunto tão indispensável. Aprender a analisar dados, aprender a interpretá-los, colocá-los em prática. Mas conta um pouquinho aí dessa história sua, e eu quero saber também como é que você, de marketing e vendas, que também não é um perfil fácil, você se aprofundar em Business Intelligence, que eu acho que, se tornou um grande diferencial para você, e é algo que a gente quer muito capacitar nossos clientes, nossa audiência tem que aprender mais sobre isso. Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite, não posso deixar de ficar registrado aqui. Estou realmente muito feliz com essa oportunidade. Dá aquele friozinho na barriga, o primeiro podcast. Olha. Né? E quem falar que não dá, tá mentindo no primeiro. O primeiro podcast que a gente começa, né? O primeiro com o Carlos. Exato. É o primeiro. Não, o primeiro assim do projeto, né? O nosso primeiro Play Growth, e o Play Growth é o podcast que a gente inaugurou também, né? Sim, é verdade, primeiro projeto. Mas, muito legal estar aqui hoje, muito legal a proposta de vocês, eu recebi, né? A Fran me passou um pouquinho de como nasceu, né? Poder dividir conteúdo, poder realmente dividir entre nós e agora entre até aqueles que a gente não conhece, que isso daí é uma riqueza enorme, né? A gente poder realmente passar para aqueles que às vezes estão no mesmo momento que a gente, ou estão passando para chegar nesse momento. Eu fico muito feliz aí pela oportunidade. E eu já aproveitando, uma coisa que eu acho que está vindo um movimento muito forte. Eu sou um consumidor assíduo de podcast, né? Adoro. Né? E a gente começou a ver muito desses gurus, né? Podcast, daquele cara, né?
pô, aqueles caras super bem-sucedidos, que já chegaram lá, que já estão numa curva lá em cima. E eu Ficaram milionários vendendo curso como ficar milionário. Não, mas não só isso, mas você pega um Mário Cortella, por exemplo, né? Você fala, pô, é uma delícia, né? Entre outros, né? Vamos pegar grandes profissionais, um Bernardinho, você vê um podcast de um cara desse, pô, você fala, cara, que demais. Caras que têm história, né? Tem bagagem. Isso, eu mesmo gosto muito de ver, me motivo demais, mas você sabe que ultimamente eu venho acompanhando mais podcasts de caras do dia a dia. Da frente da batalha mesmo. Que tá lá no meio da trincheira. Porque às vezes o cara fala pra você, né? Não, olha, que nem o Márcio Fernandes, né? Que falou o seguinte, Felicidade dá lucro. Um livro maravilhoso, vale muito a pena ler. Pô, legal, ele falou umas coisas muito legais. E aí quando você é inserido num ambiente que a cultura não valoriza isso. E ele fala assim, não, mas você tem que ser um fator multiplicador. Ele fala uns exemplozinhos outros que ele passou, mas como é que esse profissional que comprou aquela ideia, como é que ele consegue transpor essas barreiras ali dentro de uma empresa de médio porte, que às vezes está numa pauleira danada? E aí, quando eu começo a ver esses podcasts, esses caras que estão lá no meio da trincheira e estão tendo resultado, ou, sabe, avançando etapa por etapa, tem uma riqueza, Alex, assim, fenomenal. Já gostei de você, dúvida, tá? Já gostei de você porque eu acho que é a nossa proposta. Pequenas e médias empresas não têm recursos para ficar contratando consultorias e o top do mundo. Gaste 10% do seu faturamento em marketing para alavancar. Mas, cara, o cara não está conseguindo... Nem fechar a conta, Nem fechar a conta. E também a questão da frustração, né? Como você falou sobre livros, né? A gente somos consumidores de livros e nós vemos uma tendência muito de mentorias. Não dizendo que não é válido, é ótimo, mas muitas vezes vem também com isso a frustração. Exato. De na hora do dia a dia, você não conseguir aplicar aquilo que veio de uma mentoria, veio de um livro, veio de um insight. Então, você ter pessoas que vivem ali a realidade, né? Colocando um case real é bem... Esse podcast promete, então, porque você é um cara de frente de batalha, né, Cacá? Exato. Não só isso, Alex, e aí um ponto que eu acabei reforçando muito ao longo da minha carreira é como preparar a estrutura, como preparar a equipe para poder aliar aquele movimento que você está disposto a fazer, porque não é fácil. A grande maioria falou o seguinte, e eu não discrimino. Fala assim, cara, numa boa, os caras não estão nem aí para isso, para que eu vou? Os caras estão acostumados, vamos entrar agora um pouquinho no nosso assunto, né? Estão acostumados com planilha de Excel, para que eu vou lá fazer um curso de Power BI? Para que eu vou querer me aprofundar? Pô, quando eu vou mostrar para os caras só jogam pedra, não é para perder tempo isso. Só que quem está saindo perdendo, que eu falo muito para minha equipe, é o próprio profissional, não a empresa. Nesse momento, ele está pegando o problema da empresa e absorvendo para ele. E aí ele deixa de crescer, ele deixa de se valorizar, ele deixa de criar um diferencial dele naquela empresa ou em qualquer outro lugar. Mas é compreensível, né? O cara está enfiado dentro de um ambiente que não valoriza essas transformações, que eu acho que é um assunto interessante, a gente fala transformação digital, e aí entra um pouquinho realmente onde eu quis me aprofundar muito, Alex, na transformação digital, né? Fiz até uma pós-graduação específica nisso, na inovação, como é que você aplica, e principalmente o meu histórico maior é em empresas de médio porte. É nessa dor, né, do empresário que está ali, às vezes, vendendo almoço para pagar a janta, e aí você quer fazer uma inovação, o cara falou, porra, eu preciso vender, né? O cara já caiu nessa cilada de desenvolver dashboards maravilhosos que a gente gastou 4 meses para minerar os dados, para juntar meia dúzia de fontes. Ficou lindo. Que depois os gestores depois não queriam... você nem lembra o que você queria analisar. E aí isso é legal. Não queriam aplicar, não queriam olhar para aquilo, né? E aí isso é muito legal. E é o normal, tá, Alex? É o normal. Já passei por 3, 4, as últimas empresas, no qual todos querem. Na hora que você chega, né, numa reunião de cafezinho, cara, eu fui na empresa de uns caras, uma multinacional, né? Você viu como os caras controlam o dado? Na hora de falar assim, vamos fazer, não valoriza. Dá trabalho, né? Super trabalho. E aí, quando você vai aplicar, Alex, também para empresa de médio porte, você precisa ver a curva de aprendizado da empresa. Eu já caí muito no erro de criar lá dashboards super sofisticados. Na hora que você põe para andar, o cara não vê valor porque ele se perde. E aquilo é meio constrangedor, porque fala, cara, eu tô me sentindo um ignorante aqui, porque olha quanta informação tem ali, eu não tô entendendo.
né? E aí, na hora que você vai etapa por etapa construindo em conjunto, e você vai mostrando fatiado, antes de mostrar todo, aí a pessoa ela começa a entender todo o storytelling. Viu? Você tem que, às vezes, educar seus clientes, educar o time. Cara, como se você estivesse falando com uma criança. Exato. Cara, vem cá comigo. Não desmerecendo. Se você também não capta a curiosidade da criança, você fala, virou as costas, ela não vai. Mas se você fala, vem cá, que isso vai ser interessante para você. Olha, isso vai impactar você. Isso, você vai levando no próximo degrau, né? E a curva do aprendizado, Alex, né? E todo mundo tá. Se a gente for se dispor a querer aprender alguma coisa nova, a gente vai passar pela mesma curva. Sim. Né? Então, eu quero me dispor agora a fazer programação em Python. Aí chega um PhD e fala assim, vem cá, olha o que dá para fazer. Você olha aquilo lá e fala, quanto tempo eu vou levar? Quero desistir. Sim. Então, a habilidade de você também embarcar as pessoas, o teu time, os gestores nessa onda é tão importante quanto você dominar 100% a ferramenta, né? Tem não sei, vou chamar de coach. Pra gente, né, às vezes fica um pouco feio olhar para esse lado como coach, mas eu acho que é positivo. A gente tem uma pessoa que orienta a gente, chamada David Rock, que ele fala muito sobre isso. Ele fala que os líderes, no geral, eles têm a intenção de mudar os processos assim que eles encontram um erro. Então, por exemplo, tá fazendo errado, não estou acostumado a trabalhar com dashes, não estou acostumado a olhar para esses números, e aí a pessoa ela vem de fora e fala, vamos mudar isso aqui. E aí vamos passar a olhar isso a partir desse momento. Mas ele fala que o que a gente tem que fazer primeiro é mudar a maneira como as pessoas pensam sobre aquele processo. Então, por exemplo, agora, olhando para dados, eu não consigo pensar em dados e desconectar a habilidade de storytelling. Exato. Então, se eu preciso mostrar dados para alguém, eu vou contar uma história do porquê que eu cheguei naquele raciocínio para poder olhar para aqueles números e depois eu quero mostrar para aquela pessoa quais são as consequências de se tomar ações conectadas com aquilo. E aí entra na mudança de mentalidade. Tem uma fase antes, isso que você falou é perfeito. Agora tem uma fase antes. É assim, eu já faço tudo desse jeito, ou no caderninho, uma padaria antiga que tem o patrono lá de 80 anos que faz no caderninho. E aí o filho tá no Excel, o neto que é o Power BI. Como é que você... Aí você já tá falando numa assim, já tô entrando em storytelling do Power BI e não sei o quê. Tem uma fase antes que é disruptiva, que é como se você sair do Excel e para um Power BI. Porque o Excel, ele, da mesma forma que ele é maravilhoso, ele nunca vai deixar de existir para análise de dados, ele é um veneno. Eu vou te explicar. A gente pode ficar aqui horas discutindo os efeitos colaterais do Excel. Despadronização. Então, um exemplo. A Fran gosta das colunas num tom XPTO, aí ela gosta de organizar desse jeito, ela cria daquele jeito. Aí a planilha dela vai para o Alex. Mas o Alex não está entendendo direito a planilha da Fran, então ele vai lá e começa a modelar a planilha da Fran. No final, você tem um monte de histórias sendo contadas desconectadas. Esse começa a ser um. O tempo que leva cada gestor para ficar minerando o dado. Toda hora. Baixa no Excel a base de dados, começa a tratar tudo aquilo. Esse consumo de hora, as empresas não enxergam direito. Mas é rapidinho. E você não acumula inteligência. Na hora que normalmente as pessoas, os gestores saem, quem é que gosta de abrir um Excel do outro? Ninguém. É melhor você começar do zero do que você querer às vezes entender aquele nó todo, mas aquela forma tá jogando para tal lugar, meu Deus do céu, eu não tô entendendo, isso daqui não tá batendo. Aí para eu atualizar minha base... O mundo tá muito volátil, né? Eu acho que até alguns anos atrás, você trazia num dashboard 2 anos de DRE. E você trazia alguns indicadores de crescimento. Aquilo fazia sentido, mas agora se os dados não forem muito mais rápidos, muito mais atualizados, né? Parece que você não consegue tirar insights mais do que aconteceu o ano passado. Você fica usando aquela métrica padrão, né? O que está dando certo. E você não começa a prever, você não consegue criar tanta inteligência no negócio. E outra, tem um ponto hoje, Alex, que é o volume de dados. Hoje uma catraca de carro, ela te dá informação. Se ela tiver ainda uma câmera, você ainda pode, talvez, falar assim, que modelo que entrou, que tipo de carro entrou. Quer dizer, você pode talvez mapear teu público por ali.
Hoje, o volume de dados e como você conectar tudo isso para criar inteligência, assim, não dá nem para falar o quanto se multiplicou nos últimos 10 anos, 20 anos, né? Então, aí entram as ferramentas para poder auxiliar. Então, hoje é muito comum, Alex, eu vejo, tanto em multinacional, principalmente em empresas de médio porte, o prático. O prático o que é? Cara, para eu aprender Power BI, eu não tenho tempo. Aí eu vou precisar de TI, não sei o quê. A empresa também, às vezes, não vê muito valor nisso ainda. Alex, baixa lá do servidor, baixa do sistema, faz a tua apresentação Excel. Normalmente essas planilhazinhas de Excel elas vão ficando perdidas na empresa. Lá na frente você nem lembra onde você salvou aquela última, o que você faz? Você gastou um dia fazendo aquela. Você falou, cara, eu não sei onde eu pus. Você gasta de novo mais um dia. Cara, isso é a coisa mais comum que tem. Se você colocar isso em hora, a empresa gasta milhões, essas grandes empresas. E ela não acumula inteligência. O que eu quero dizer com isso? Quando você cria um dashboard estruturado, se você tem um business intelligence dentro da tua empresa, imagina que o Alex veio e construiu aquela inteligência. Então ele cruzou aquele dado com aquele, aquilo já está gerando valor para a empresa. O Alex saiu. Não é mais a planilha. É um dashboard. Então a pessoa que entra, ela já entra com muito mais velocidade entendendo o teu raciocínio, porque tem um storytelling. Pô, mas o Alex já pensou nisso, só que agora eu quero cruzar com tal coisa. Você abre uma aba nova e cruza. Você vai acumulando aquela inteligência dentro do dashboard, tratando melhor aquilo lá. Então a empresa não perde isso. E hoje, normalmente, o que se perde de inteligência quando sai um gestor é enorme. Deixa eu te fazer uma pergunta conectada com isso. Vou pegar aqui o Alex, né? Vamos supor aqui que o Alex ele seja um pouco cabeçudo. E aí, em qual sentido? De dificuldade de aceitar algumas coisas. E aí, eu chego pro Alex e falo, Alex, você precisa colocar um Power BI na sua operação para a gente poder mensurar a produtividade do seu time de design, por exemplo. Né? Vamos criar aqui uma situação. O que você usa de argumento ou que linha que você constrói com os líderes para convencê-los da necessidade desse Power BI, desses dashes? Olha, primeiro, Iago, eu vou talvez falar pela minha experiência e aí provavelmente vão ter outros profissionais que tiveram outros desafios tão grandes, mas eu vou te dar um exemplo, não seguindo uma linha de design, a gente pode ir, mas uma que eu já vivi, mas que é exatamente isso, tá? Eu entrei na Big Brands lá, numa operação para cuidar de uma das marcas, mas era a menor marca, tá? E felizmente, como era a menor marca do grupo, eram marcas internacionais, nunca dava muito tempo dos caras quererem ficar muito em cima de mim. Porque tinha que tratar do Iago, tinha que tratar da Fran, daí eu chegava no Kaká, tipo assim, puta, depois a gente vê, né? Então me sobrava tempo de desenvolver um trabalho melhor. E eu sempre tive esse diferencial na parte de dados. E quando eu tinha a oportunidade de apresentar os meus resultados, vi uma coisa mais estruturada. E aí os diretores falaram assim, porra, é isso que eu espero da minha equipe. É isso. Aí você começa a enxergar dores. Minha leitura. Normalmente, se eu entro numa agência de designer, você começa a enxergar dor. Cara, eu acho que a gente tá perdendo muito tempo nisso. Pô, a gente não tá sincronizando as coisas. E aí começa a vir que a gente pode fazer uma gestão através de um cronograma integrado, um Monday, um Trello integrado, não precisa ser Power BI. E aí, através dessas dores, a gente vai apontando melhorias. Cara, onde eu trabalhei, a gente fez isso. Porra, eu fiquei sabendo disso, é assim. E aí você primeiro tem que ganhar, de certa forma, quem toma a decisão de falar, vou fazer um investimento. Entendido isso, vem a parte mais difícil, hein? É você embarcar a equipe. Sim. E lá o que tinha? Nós tínhamos lá um rapaz que, inclusive, hoje entrou na minha posição, é diretor lá dessa empresa. O cara tinha vindo da Ambev, uma geração nova, acho que tinha uns 10 anos a menos que eu. E ele falou assim, pô, cara, eu tô tendo muita dificuldade aqui. Porque aqui não tem dado estruturado, então eu tenho que ficar baixando, e às vezes vem sujo, pô, tô perdendo muito tempo, eu não tô conseguindo performar, angustiado. E nisso veio, tá bom, vamos estruturar. Então qual que foi a saída? Chamar os gestores, falou assim, como é que vocês gostariam de enxergar os dados? Eu tô vendo que um usa o caderno, um vê o Excel assim, outro assado, mas tem uma coisa que é, quanto que vendeu o volume de vendas? Todo mundo precisa saber. Por dia, por semana, por mês, por quinzena, por ano? Sim. Pô, como é que vocês gostariam desse jeitinho? Então é assim que eu até hoje faço. Então eu sentaria com você, pô, Iago, qual é a tua dor? Putz, e se fosse assim, ó?
Você, pô, cara, isso aqui é o sonho. É um processo consultivo, então. Você vê Isso. que você volta na questão, né? Qual problema ele resolve? Muitas vezes não existe uma fórmula de bolo, né, para você desenvolver um Power BI ou nem tampouco um dashboard. Porque às vezes o problema, um padrão, ele não vai resolver o problema exatamente daquela equipe comercial, como você falou. Muitas vezes o problema está dentro de um sistema de vendas e você precisa identificar, por que não vendo mix de produto? Porque é mais fácil vender tal produto e o comissionamento está alto nesse produto. Então vamos fazer uma análise de como convencer o vendedor a vender o restante. Mas você quer ver um negócio, Fran, dentro dessa linha? Olha que legal. Às vezes o Iago teve essa sacada do cruzamento. Só Sim. que nós 3 não. Aí chega numa reunião e fala, pô, vocês não viram isso? Mas quando chega pronto, né, Cacá? Aí o cara vem e fala, aí tá o problema. Pô, quando você tem um BI, você tem um business dentro da empresa, que essa ideia do Iago agora compartilha com os demais gestores e a partir daí ele pode tirar proveito dessa tua inteligência a mais e vice-versa, que ganho tem isso para a empresa? Enorme. Sim. Enorme. Então, nesse caso específico, a gente começou dessa forma e foi muito legal, porque o resultado foi maravilhoso, mas coisa de milhões assim, de recuperar de ganho para a empresa. Mas o começo foi uma resistência absurda. Eu lembro que aí foi o ClickView. Na época não tinha Power BI, tinha ainda era uma coisa que o ClickView é o que dominava. Era o Click, era o Tableau. Isso. E aí a gente optou pelo Click, pela venda. Olha, é ClickView porque é só clicar, é só plugar vasilhado. Não era tão simples. Depois a gente assim. entra aqui nisso daí, não caiam às vezes nessa conversa, porque realmente precisa de uma estrutura, precisa realmente de uma dedicação para a coisa funcionar legal. Mas aí nós colocamos o ClickView e aí com o investimento chegou uma hora que eu falei assim, um dos diretores falou assim, olha, Cacá, a gente já fez um investimento e o acesso é baixíssimo. Aí eu juntei a equipe de gerentes na época. Falei assim, pessoal, eu fui chamado porque realmente vocês estão usando muito pouco a ferramenta. Então aqui já tem um ponto bom para a ferramenta. No momento que você tem todo um storytelling que vai te dar inteligência, você consegue monitorar que tem determinado gestor que não chega em tal análise, você fala assim, cara, como é que você está tomando suas decisões se você não está conseguindo chegar nesse nível de análise? Mas e aí eu falei assim, olha, talvez é porque realmente no dia a dia, quando você entra numa média empresa, e eu acredito que a multinacional também é a mesma coisa, o cara tem tanta coisa para fazer, ele não tem tempo de olhar. E nesse momento, a gente só conseguia acessar o BI dentro da empresa. Eu falei assim, eu preciso mais 60 mil reais. O cara falou, você tá louco. É porque Você o não vai- ClickSense tinha um server que rodava interno. E aí você precisa... Isso depois de alguns anos que eles lançou na nuvem e tal. Exato. E aí expliquei para ele, falei assim, cara, vamos tentar entender o problema. Não são os caras só que têm resistência ou que não estão nem aí pro negócio. Pô, no momento que ele pisa aqui, ele tem tempo. Ou ele tá apagando incêndio igual um louco, que é o que normalmente acontece em empresa de meio de porta. Ele tá igual um louco apagando incêndio. Ele vai dar uma olhada numa tela ou outra específica, mas ele não vai conseguir sentar. A gente precisa apagar o online, o módulo online, para a gente poder colocar o acesso quando ele estiver no aeroporto. Tá olhando. Ele vai olhar, ele fala, poxa, deixa eu olhar aquilo lá. Quando ele estiver numa hora ociosa no shopping center com a família, ele fala assim, deixa eu dar uma olhadinha no meu celular. Colocamos. Foi uma virada de chave. Mas com o comprometimento da equipe. Apresentar o dado no horário certo, no momento certo, no lugar certo. Eu acho que aí começa um desafio, porque as pessoas olham dados como se fosse assim, um monte de cimento, de pedra, de areia. Então fica feio. Você não vê, você não enxerga nada. Então, quem é profissional nessa área de BI, a experiência que eu tive recente, a gente pegou um cliente nosso, que é dono de um hotel. Pegamos 1 ano de mídia que ele gastou. Então, gastou um valor razoável. Se somar com os gastos da agência, um valor considerável. Mostramos para ele, num dash, qual era o custo de aquisição do Google orgânico, do Facebook Meta Business, do Instagram, do Google Ads e do TripAdvisor. Mostramos de uma forma, com um storytelling que o Iago colocou. Para quem não sabe o que é mostrar dados storytelling, né? Que storytelling às vezes é uma coisa que veio da literatura, veio do cinema, veio do marketing. Mas os dados contam uma história, né? Então, quando ele conseguiu enxergar isso, falou, olha, veja que seu custo de Google orgânico baixa o custo de todas as outras mídias, o seu custo global por aquisição de lead, né?
Foi aí que a gente pensou o seguinte, em cima disso, vamos lançar o seu site nos Estados Unidos? Olhando para esses dados, vamos conquistar orgânico lá fora? Vamos registrar um domínio.com? Aí fizemos com inteligência artificial, traduzimos um caminhão de dados que tem o site dele, tem mais de 7 GB de dados, traduzimos tudo com inteligência artificial e começamos a ranquear orgânico no Google. Mas a decisão partiu dos dados, mas os dados vieram muito estruturados para ele no momento que ele precisava tomar uma decisão de fazer um investimento. E decidimos fazer um investimento orgânico, buscando novas fontes de origem de tráfego em outros países, né? Então, eu gosto desse tipo de BI, que resolve um problema. Às vezes pode ser um caminho para pequena e média empresa. Cara, onde está seu problema? Que a Fran estava falando lá de mix de produto. Onde está o problema aqui da empresa? Como que o BI pode traduzir? Eu acho que, quando eu olhei as primeiras vezes para projetos de BI, aquele monte de dados que é difícil de entender, trazer uma coisa assim, puf, cara, olha, tá aqui as suas vendas por região. Vamos olhar. O ClickSense é ótimo. Né? Clica no gráfico. Puf, vamos ver agora por produto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar por vendedor e vamos ver o vendedor que está sendo menos lucrativo para a empresa e o porquê que ele está sendo menos lucrativo. Ele está deixando de vender um produto, ele está deixando de vender numa região, o que ele está deixando em cima da mesa? Então isso chama a atenção do empresário. Aí ele fala, mas eu quero, pô. Mas eu acho que a grande dificuldade é atrelar, é pegar um profissional, a gente estava falando isso nos bastidores, um profissional bom na estruturação de um BI, trazendo os dados, e que ele seja capaz de atender a demanda que resolve o problema do outro sem uma padronização. A gente teve um convidado aqui que falou isso, que a parte de tecnologia, ela vem muito com padronizações. Então, hoje, uma pessoa que seja um programador ou que trabalhe nessa área de desenvolvimento ou extração de dados, ela precisa pensar de uma forma um pouco mais personalizada e não ficar somente empacotando dados de forma padrão, porque senão acaba não enxergando a real. E se a gente for analisar isso, que o Alex estava falando, em alguns casos, em alguns clientes, a gente teve que usar de outros artifícios para comprovar que a análise dos dados estava correta. Vai vendo. A gente pega um e-commerce onde a taxa de abandono de carrinho mostra ser exorbitante. Você fala, olha, é uma taxa exorbitante. Eu faço o teste na plataforma e vejo que a plataforma possui erros. Ou seja, é uma plataforma que precisa ser ou corrigida ou alterada. E a pessoa não acredita. Então, aí você pega por exemplo, um sistema como um Smart Look, por exemplo, e coloca para gravar a tela. E aí você vai ver que o usuário não consegue fazer a compra. E aí você acha que o problema da sua operação está no marketing, está no vendedor, Não, o seu problema não está nessa, o seu problema está porque o seu cliente não consegue comprar. Então, até às vezes, essas ferramentas adicionais, elas servem para mostrar que o dado que você está analisando é verdade, porque o empresário tem tanta dificuldade de aceitar, né, uma análise de dados que às vezes você tem que comprovar. E você passa por isso, né, Cacá? Porque muitas vezes você tem que ir lá e mostrar, olha a curva, né, do ano passado, do ano anterior, como foi de vendas. E se você não mostra o dado assertivo, você não consegue convencer uma tomada de decisão diferente da que você tem atualmente, né? Aí, Fran, entra num ponto que eu acho que é onde eu acabei utilizando muito do BI, assim, na minha carreira, que gerava um diferencial. Que pergunta para... Hoje está vindo essa onda do Power BI, eu realmente sou um usuário e defendo o Power BI, enfim, inclusive estou prestando 2 consultorias em Power BI. Parabéns, Microsoft. Não. Na verdade, os 2 únicos produtos que eu gosto da Microsoft é o Excel e o Power BI. Poxa, vocês acertaram, tá? Não, fantástico. Só que não roda no MacBook. Isso me incomoda ainda. E aí você tem que modular para o... Por favor, lança logo para o MacBook. E aí, nesse sentido, quando você realmente leva para uma reunião de diretoria, uma reunião até com pares, né, ou com um fornecedor, ou com um cliente, dados estruturados, primeiro que já passa mais credibilidade. Sim.
Na hora que você já chega lá com uma coisa, o cara fala, pera, o cara não tá me abrindo aqui um caderno aqui, me mostrando no papel. Deixa eu entender. E se eu não tô entendendo, eu não vou fazer papel de burro aqui, deixa eu fazer pelo menos uma cara de paisagem e ouvir o que ele vai me falar. E na hora que você começa a explicar todos os dados de uma forma estruturada, o nível de credibilidade aumenta, ele pode não concordar, ele pode gerar dúvida, e aí entra as ferramentas adicionais. Smart Luck é maravilhoso, né? Que nada mais é do que um BI meio que ao vivo ali, de poder mostrar como é que está o fluxo, a jornada do cliente, o que está funcionando ou não está. É uma análise de dados, por trás tem dados, né? Sim. Então, como é que está isso daí envolvendo? Então, realmente, nesse ponto, quando a gente... E aí entra num ponto, Alex, que a gente chama aí na parte de dash de frufru, né? Agora entrou a parte do frufru, deixar bonitinho, né? E os devs tiram sarro, detestam isso, né? E nessa época da Big Brands, eu lembro de um desenvolvedor que ele era engenheiro, acho que, se eu não me engano, mas assim, mega impaciente. Mega, ele não tinha a menor paciência para isso. Se profissional, ele não dava valor, e é natural. O cara é tela preta lá, ele quer mostrar o número, o dado, ele não tá preocupado com o designer do negócio. E aí, numa conversa com ele, eu falei assim, Mário, deixa eu te explicar um negócio. Você usa muito o Microsoft, os programas. Sabe quanto eles gastam, quantos milhões eles gastam para deixar mais intuitivo cada ferramenta deles? Eu garanto que devem ser milhões. Cada renovação de Windows, de Office, deve ter milhões ali atrás só em paleta de cor, né, desenho da impressora para ficar mais intuitivo para aquela pessoa que tem menos habilidade de entender, para que tenha mais aderência ao produto. O dashboard, os dados é a mesma coisa. Se você não se preocupar com o teu cliente, com o usuário, que ele talvez não vai ter a mesma habilidade tua de ficar olhando um planilhão gigante, ou que você não precise realmente deixar de uma forma mais intuitiva, mas você precisa ter alguém ali explicando, né? Mostrando para ele. Então, é um dever também dos profissionais de dados saber colocar de uma forma que falam frufru, mas é uma forma que gera mais aderência à ferramenta. Então, nessa experiência que eu tive, isso estou falando, 10 anos atrás, quando a gente começou a ter mais preocupação da forma que o dado estava exposto, a aderência melhorou muito. Porque daí ficou mais intuitivo, o cara não se sentia perdido naquele monte de dados, de informações ali cruzadas, né? Então, saber separar os layers certo, né? Cada página. Então, vamos levando o cara para chegar até a conclusão, né? Não joga tudo lá de uma vez só, ou deixa daquela forma quadrada, planilhão, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um ponto que, no meu caso, nas minhas experiências, realmente, normalmente, dá um efeito de aderência muito maior. E é engraçado, infelizmente ou felizmente, para alguns é felizmente, outros não, mas na hora que você apresenta um dashboard bacana, bonito, as pessoas já até, né, falam, deixa eu ver que o meu tá tão simplesinho, né, pode estar com um monte de informação errada, não tô nessa parte, partindo do princípio, que aquele profissional está com os dados ali cravados, que realmente a qualidade de dados, de informação está muito boa, quando você agrega um bom visual, a conversa muda. É impressionante. Tem um lado bom e um lado ruim, às vezes, né? Você, às vezes, querer perder muito tempo também e deixar tão bonito que, às vezes, não vale tanto a pena, porque você precisa fazer uma entrega mais rápida. Mas eu acho que vai um pouquinho de encontro aí com o que você falou, né? Dessa parte do customizar, como apresentar, o Iago falou de storytelling, acho que tem a ver muito com isso, porque às vezes a gente vai falar assim, qual o ganho do empresário? É legal, mas para chegar no empresário, você tem uma barreira tão grande de transformação digital, de mudança de mindset, de sair do planilhão, de sair do como a gente faz hoje, do investir na equipe para realmente pôr o Power BI, sabe? Dos profissionais se encorajarem, falar assim, eu não vou fazer mais no Excel, eu preciso desse próximo passo na minha carreira e começar a mostrar de uma forma mais profissional os dados, né? Agregar. E aí entra, Alex, quando se fala em agregar valor, o que mais acontece, tá? Como os dados mostram inúmeras oportunidades, inúmeros erros de processos. Você vai pegando, você fala assim, mas espera, isso daqui tem alguma coisa errada. Estão lançando errado. No último, por exemplo, a gente começou a ver lançamentos em dia que a operação estava fechada. Estava fechado nesse dia, o que tem esse monte de faturamento aqui? Erro de processo.
Porque no dia não deu para lança no outro dia. Mas e contabilmente, fiscalmente? Aí dava aquilo lá. Pô, é isso que estava acontecendo. Por isso que sempre não sei o quê. Então mas sabe quanto tempo levou para identificar este problema? Não deu 10 minutos. Você pega elas e fala assim, pera, tem alguma coisa errada, liga no setor. Ai, a pessoa fica sem graça, assim, putz, como é que você pegou? Não, então, Iago, olha, deixa eu te falar, eu tô montando aqui eu posso aqui manipular para falar assim, dia de parque fechado, joga pro dia anterior ou depois, não tem problema. Mas eu acho que isso daqui pode estar dando problema no fiscal, pode estar dando problema na contabilidade, enfim. Aí eu acho melhor você ver antes que chegue o problema para você. E isso é uma coisa que a gente está fazendo na hora de minerar e tratar os dados, a gente pega muito, mas não é pouco, problema de processo. Né? E aí você consegue antecipar problemas maiores. E nessa mesma viés, quando você está ali cruzando, limpando dados, começa a vir insights maravilhosos de falar o seguinte, pera, mas de repente isso daqui passa para esse canal aqui. Como é que está a eficiência desse canal? Vamos criar uma análise para ver a performance dessa parte aqui desse canal. Né? E entre outras coisas, né? O poder confrontar, né? A Fran ela já passou por isso, né? Eu puxava os dados lá do jeito que chegava para nós. Quando eu chegava com a apresentação da agência, eu gostava de confrontar para ver se batia, se estava fazendo sentido. Isso me dava um nível de segurança para defender todo o trabalho e a estratégia que a gente criava junto. Porque na hora que chegava a diretoria, a presidência lá, pô, estamos gastando tanto aqui, vem cá. Eu estou muito bem aprofundado, mas eu tenho o meu material que soma-se com o da agência para a gente realmente poder extrair o melhor ali daquela parceria. E aí a gente vê o marketing alavancando, né, negócios quando se tem uma área comercial estruturada. Porque sempre que a área comercial tem uma estruturação onde ela parte de dados internos para tomada de decisões e ela consegue trazer dados para comparar efetivamente com o que o marketing está trazendo de retorno, aí fica muito mais fácil de obter sucesso, de falar de ROI, de retorno sobre investimento, etc. Então, eu acho que isso vale frisar, né? Não é só o papel de uma... Muitas vezes a pessoa contrata uma agência de marketing e ela espera que todo cálculo seja feito pela agência. Agora, se a agência não consegue ter dados suficientes para cruzar, ela também não consegue dar uma entrega, né, uma devolutiva correta sobre o retorno sobre investimento, né? Sim. E no caso do nosso trabalho ali, a gente conseguia ver até com qualquer outro problema que vinha acontecendo, uma alavancagem da vinda do digital, né? Olha que legal, né? O que é cultura, né? Eu saí recentemente de uma cultura muito forte, né? Uma empresa de 25 anos tinha uma cultura muito forte e muito questionadora em relação à percepção. E quando a gente tem, de fato, os dados ali, né? Passando por algumas reuniões, né, Fran? Sim. Mas na hora que você coloca o fato, tá o fato ali. Pô, você pode ter a tua percepção, mas, cara, é compreensível a tua percepção, a gente vai estar monitorando ela, mas neste momento o resultado tá ali, olha, tá funcionando, né? Então, até mesmo numa intensidade de e-mail marketing, né? Tá, mas os dados estão mostrando que ninguém está dando disclaim, né, de unsubscribe ali, né? Então, a frequência tá boa. Então, é a tua percepção, mas os nossos clientes não estão achando ruim. Então, detalhezinho, sabe, Alex, que os dados, quando você está munido deles de uma forma estruturada, principalmente, né? Porque às vezes vem só um planilhão. E ali, no momento que você estrutura, né, e se você tiver o apoio de TI para automatizar, sistematizar, quer dizer, eu não preciso mais ficar baixando uma planilha, jogando numa base para o Power BI puxar, já está integrado num sistema. Quer dizer, isso te dá uma velocidade. E outra, na hora que você entra numa reunião, eu queria, Alex, à tarde você tem uma reuniãozinha para a gente falar daquilo lá, você dá um atualizar, só dá uma olhadinha e o negócio já está, sabe? Só para você dar continuidade numa tratativa de um mês atrás, é de um ganho para o profissional enorme, né, do que você ter que baixar tudo de novo. Cara, isso está sendo tão importante que a nossa agência está querendo fornecer já todo esse stake pro cliente. Ô, cara, você não tem CRM? Nós vamos implantar para você. Mas você não consegue acompanhar os leads? Nós vamos implantar um CRM, nós vamos te dar treinamento. Nós vamos te dar este dashboard para você acompanhar. Nós estamos querendo entregar isso tudo para o cliente, porque impacta muito depois do nosso trabalho, né, Fran? Não, impacta totalmente, né? O que eu estava falando, cruzar dados entre o que gerou
o que a empresa obteve de resultado com o que o marketing está gerando é sensacional. Porque nós ali, né, a gente tem um papel muito consultivo na agência, né, também. Então, um exemplo mesmo, às vezes o cliente fala assim, olha, eu estou pensando em modificar essa ação que está rodando há 20 dias, ok. Por que você está querendo mudar? Eu estou querendo mudar porque eu estou achando que o meu público recorrente está comprando por um preço menor e eu gostaria que ele comprasse pelo preço que ele está habituado a comprar. Ótimo, então vamos analisar os dados? Chegamos a analisar os dados e vimos que 90% das compras era público novo, ou seja, não era um público recorrente. Então, por que tomar a decisão, se era esse o motivo, né? O motivo de você não querer que aquele que está habituado a pagar aquele valor use o desconto como alvo ali, né? E você acaba tendo uma queda de receita. Então, essa tomada de decisão está incorreta, porque você está trazendo um público novo. E esse desconto que você está dando é para a pessoa conhecer o seu serviço, conhecer o seu produto, então não é. Então, a análise da agência também é muito consultiva, então a gente consegue analisar dados muito de perfil, de público, quem está vindo, consegue colaborar com tudo, gerar o resultado, gerar o volume, saber quanto isso gerou de receita. Agora, lá na ponta, o resultado efetivo depende muito de uma estruturação analítica no comercial. Se o cara não tem CRM, não tem uma forma de acompanhar isso, não há agência no mundo que vai trazer o resultado que ele espera, porque não consegue cruzar os dados efetivos, né? E aí, Fran, um negócio muito importante, né? Ainda, por incrível que pareça, a gente escuta tanto, né? Hoje que já está disseminado, hoje o novo petróleo são dados, né? Hoje quem domina dados vai ter informação, quem tem informação vai se destacar e etc. Mas ainda existe uma displicência do usuário no lançar dados que é impressionante, né? Aí entra numa cultura da própria empresa, né? E aí entra, eu quero mudar, começa a mudar você, né? Seja mais responsável ali, entender a ferramenta, preencher direito todos os campos, entender às vezes aonde isso impacta ali na frente, né? Então, você tem às vezes como um multiplicador, um transformador de cultura, você também tem que assumir, e aí eu falo por mim, porque às vezes eu chegava e pegava um colaborador meu, e eu sabia que não é uma questão, é uma questão de cultura mesmo. Pô, que saco, ninguém vê isso, pra que você vai fazer eu preencher? Tenho tanta coisa pra fazer. Mas na hora que você puxa o cara, fala assim, com jeito, fala assim, Alex, vem cá, ó, eu vou te mostrar aonde isso daí para. Aqui. Aí uma história engraçada, né? Teve um dia no dashboard lá, confecção. De repente eu abro o dashboard, os números assim, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui, deu um pau, alguma coisa, né? Aí eu fui lá na unidade de BI que ajudei a implantar. Falei, Mário, o que aconteceu? Eu não vou mais ficar falando para as pessoas que tem que preencher direito uma ficha cadastral, ficha de produto técnico. Imagina a confecção, teu botãozinho não foi. Você vai ficar sabendo lá, você já construiu o preço. Pô, se não está na ficha técnica ali desde o começo do processo, dá problema de construção de preço, uma série de coisas. Então é o seguinte, eu coloquei um multiplicador ali. Então, quando no BI, quando não tiver o campo preenchido, multiplicar por 10, os números começam a ficar tudo maluco. Mas para chamar atenção... Mas olha só, foi um jeito rebelde que ele achou, mas que eu tive a oportunidade de pegar a equipe de desenvolvimento de produto e falar assim, meninas, vem cá, olha só o que acontece. Impacta de uma forma geral, é na hora de precificar, é na hora da gente analisar no BI, é uma série de coisas, um simples botão. E por incrível que pareça, essa atitude rebelde, que eu não aconselho fazer, porque imagina, né, você jogar um número errado, mas eu acho que daí entra outro caminho, Iago, que é assim, você criar um mecanismo de conscientização. Você é responsável, o analista às vezes ele tá lá, e eu te falo porque eu conheço bastante deles, né? Aí, os caras são os burros, e começa. Lá, mar de lamentação, não, como é que pode? O cara ganha porque ganha, o cara não preenche, o cara não... É um rabugento. Ele tem que parar de ser assim, ele tem que ir lá, sabe, conscientizar, ele tem virar um agente de mudança mesmo. A pessoa ali não sabe o impacto que está dando, muitas vezes. Muitas vezes é indisciplina. Agora, isso daí faz parte, eu acho que, de todo esse processo, porque quando você também implementa e começa a só aparecer números estranhos, você gera uma insegurança e uma descredibilidade de todo o trabalho. Para quem está dando os primeiros passos, já ouviu falar do conceito de North Star? North Star é uma métrica única, uma estrela norte.
onde a única coisa que você vai olhar. Então, por exemplo, a Netflix definiu o seu North Stars watch time. Então, tempo que os usuários ficam na tela. Lógico que tem uma empresa como a Netflix, vai ter 500 milhões de outros números para olhar. Sim. Mas eles definem isso. Por exemplo, a Uber parou de olhar só o download. Para eles não importa se o cara fez download, mas sim a primeira corrida. Que daí fala, poxa, esse cara baixou, mas esse cara fez a primeira corrida. Então, o tempo de corrida daquele usuário no mês. Para o pequeno empresário, a pequena empresa, você acha que é legal o time de BI ou uma consultoria de BI definir 2, 3 indicadores só? Eu acho que para a gente fazer essa aculturação, trazer os times, a gente enfrenta muita dificuldade, às vezes, de querer resolver um problema muito grande. E às vezes eu acho que se a gente criasse dashboards mais simples, falou, cara, vou te trazer aqui só o seu CAC, o seu LTV e o seu ROI. Essa é a primeira dash. Você vai olhar aqui, tá vendo? Aqui caiu tanto, aqui melhorou isso. E parece que daí você vai levando o cara para o próximo degrau. Você acha que isso é válido? É super válido. Eu acho que às vezes eu já cometi muito desse erro, né? Quando a gente está minerando os dados e tratando, você já vai fazendo tantas análises e querendo embutir já de uma vez, quando você vai apresentar, cada um nó na cabeça do cara. Não consegue tomar decisão nenhuma, é muita coisa. Ele se perde, ele se sente desconfortável, né? Porque ele não está dominando aquele monte de coisa. Então, o fatiar é essencial para você criar essa aderência. Lá na frente, quando ele tiver esse grau de maturidade maior, que isso não é maturidade, não é do lado ruim, é o lado de hábito, né? De criar, né, aquele painelzão lá. Ele vai pedir para você, já me coloca aqui, eu não quero ficar clicando tanto, eu não quero ir para outro, já me põe nessa mesma tela. Porque tem um perfil. Natural. Concorda? Eu ainda estou nesse papel de ser o gestor que cuida agora da cultura, cuida da visão de futuro. Então, eu não estou mais na operação do dia a dia, como a Fran com a Thaís estão. Então, quais são os dados que são importantes para mim? Então, poxa, vamos fazer um dash para o Alex, que ele vai ver número de clientes e margem. São os únicos 2 números e churn rate. Só tem 3 números que eu quero olhar da agência inteira. Eu só quero olhar. Batemos a meta, número de clientes? Batemos. Batemos a margem? Batemos. Ficamos dentro do churn rate? Ok. Dali, a Thaís e a Francine contrataram 2 novos recursos essa semana e agora abriu nova vaga para um criativo. Eu falei para a Thaís, eu não quero saber se vocês estão. Se está batendo a meta, vai chegar no nosso OKR, que não deixa de ser um North Stars, né? Exato, um OKR. Vai bater o nosso OKR. Estamos chegando onde a gente tem que chegar. Está mantendo a margem. O churn rate está tanto? Eu não quero saber o que vocês vão fazer. Então, para mim, é importante isso. De repente, para a Fran, ela quer ver outros números. O Iago, vamos supor que o Iago é do financeiro, quer ver outros números. Parece-me também que nós não temos que trazer dados mais por perfil. Além de trazer o dado mais importante, trazer o dado certo para a pessoa certa ali no time. Eu acho que existem vários níveis, assim, Alex. Eu acho que assim, a empresa ela tem que ter um norte, né? Esse norte que você falou, muito claro para todo mundo. E aqueles 4, 3, 5, né? Tem vamos falar assim, lançaram lá os Ambev da vida, né? Que olha, o ser humano consegue até 5, né? Se eu não me engano, é a consultoria Falcone que implanta. Cara, o ser humano consegue até 5, ele tem alta performance. Você começa a colocar muito indicador, ele não consegue, ele vai se perder. Então você primeiro pega esses 5, implanta, chega na alta performance. Daí você vai debugando eles assim para entrar em outros, né, outros focos. Eu acredito que assim, olha, quando você fala do norte, né, e isso é a grande vantagem de trabalhar com os KPIs, é porque às vezes cada profissional, pela sua experiência, vai achar um caminho para chegar no mesmo objetivo.
Só que normalmente as empresas querem definir a cada passo, cada caminho dela para chegar lá. Só que aí você tem as resistências. Se a gente puder falar assim, ó, dentro desse range, dentro desses valores, dentro desses princípios, cara, é ali que a gente tem que chegar. Quer dizer, eu quero que você chegue no topo daquela montanha, mas, cara, eu não quero que você mate ninguém, não quero que você derrube árvore, não quero aquilo lá. O que você precisa? Pô, eu preciso de corda, preciso de um caiaque, preciso daquilo lá. Tá bom, a empresa vai te dar até essa parte aqui. Tó, a gente se vê lá em cima. Normalmente os profissionais, eles vão chegar nesse caminho. Isso tira a pressão do gestor, porque é mais ou menos isso, né? Olha, o teu papel é deixar no verde. O do gerente tá te monitorando no amarelo, o meu é a hora que tá no vermelho, cara. Sim. Então, quer dizer, fica muito prática a comunicação, né? Cara, se você construir uma solução de business intelligence para pequenas e médias empresas que mostre nesse nível, tá bom, você me manda certinho, vamos bater, martelo. Cara, porque eu acho que é uma necessidade. Nossa agência, é enorme. A nossa agência manda um relatório, né, para todo mundo, que é uma empresa conhecida no mercado. Legal. Mas parece que o nosso time não olha direito, o próprio cliente não olha direito. E a Fran começou a falar, Alex, vamos começar a desenvolver dashboards específicos. E fizemos um dashboard para a Vale, odontologia, começamos a desenhar ali também para o Wet n Wild. Parece que quando você traz o dado que é o que as pessoas de fato querem ver, a aderência fica bem melhor, né? E de fato é aquilo que você falou, né? A gente sabe, quando a gente pega um cliente, por exemplo, você sabe onde ele quer chegar. Alguns não. Alguns você tem que ir trabalhando para saber. Tem que ajudá-lo, né? Você tem que ir ajudando. Onde você quer chegar, meu amigo, né? Para a direita, mais para a esquerda. Quer tudo, né? Porque de tudo. Quem quer tudo não quer nada, né? Exato. Então... Não, o cliente quer tudo, você fala assim, não, vamos investir 50 mil de mídia. Não, só tenho 500 reais. Aí complica, né? Fica muito difícil, né? Mas quando a gente começa a cruzar esses dados e colocar pequenos indicadores, como você falou. Então, vamos dar um exemplo. O que interessa para a empresa em relação ao que a agência está gerando? Todo lado consultivo é positivo? Eu acho que isso pauta na experiência do cliente com a nossa empresa. Agora, a parte de dados, o que ele quer ver? Ele quer ver se aumentou o número de oportunidades de venda e se aumentou a receita no caixa dele. No final das contas, é isso que ele quer ver. Sim. Se ele não me traz o retorno, fica um pouco difícil de eu chegar nessa conta. Em algumas empresas, isso é automático. Dá para cruzar. Em outras, não. Agora, os caminhos que o marketing percorre para chegar até isso é o storytelling que você falou. É aquilo, quantas pessoas eu tive que alcançar, quanto engajamento eu tive que criar, qual o número de acessos eu tive que ter na plataforma, qual foi a jornada que esse consumidor foi, em quais canais, em quais mídias. Isso é o storytelling, mas no final das contas, 90% das empresas, se não 99%, o que eles querem saber é qual foi a oportunidade que eu tive de venda e quanto eu efetivamente vendi. Então, se a gente bater nesses dois indicadores chaves para qualquer empresa, eu acho que ele é válido. O destrinchar depois, né, de todas as ações de marketing, faz estabelecer as tomadas de decisão. Então, exemplo, o Alex falou sobre o hotel. O hotel, a gente percebeu que o tráfego orgânico, ou seja, aquele que não é pago, aquele que é conquistado no Google, gerava o menor custo de aquisição de leads. Então, por que não focar e investir nessa ação, né? Em alguns outros clientes, por exemplo, a gente percebe que o público engajado, ele é o que tem o menor custo de aquisição, seja em investimento em mídia ou orgânico. Então, ele é o que tem o menor custo de aquisição. Então, a gente tem que focar em aumentar engajamento. Então, os dados vão sendo, né, mudando de posição. Então, como o Alex falou, que cada setor daí tem uma análise específica, eu acho que para um bom desenvolvedor de BI, você tem que trazer os indicadores chaves de cara. E depois, o destrinchar é para tomada de decisões. É para setores específicos tomarem suas decisões. E aí, aquele bate-papo consultivo que você falou, cara, o que eu preciso trazer para você? Eu preciso que você me traga o percentual de conversão em vendas de cada um dos meus vendedores. A gente sabe que tem vendedor que bate 50%, tem vendedor que bate 5%. O que muda aí? O que precisa ser feito para que o de 5 bata a mesma coisa que o de 50 está batendo? Né? Ou que chegue numa média, pelo menos. Eu vou te dar casos, Fran. Nossa, são tantos exemplos, mas assim,
Às vezes você pega um vendedor que está indo super bem, só que ele só está vendendo produto mais barato. Aí vem a tomada. Pô, esse cara ele tá sendo comprado esse produto, ou esse vendedor de fato ele está fazendo uma venda? Ou o perfil desse profissional é para vender produtos de valor agregado menor. Entendeu? Porque às vezes a gente quer forçar também. Então você tem que até entender, quer dizer, o dado ajuda muito. E no momento que você disponibiliza isso para o profissional em termos de feedback, fala, Iago, a gente reparou aqui que você está vendendo super bem, porém você está vendendo realmente num valor agregado menor. Olha o teu ticket médio, o teu preço médio de produto. Vamos estabelecer aqui algumas mudanças e vamos tentar elevar isso daqui. Enfim, faz toda a tratativa, desenha o planinho de ação ali com o colaborador, mas dá a ferramenta para ele se auto-monitorar. Que ele pode entrar e falar assim, no final do dia, será que eu consegui, né? Porque aí vai falar, mas isso já é feito. Mas não é monitorado. E o que não é monitorado, o que não tem dados ali para você ficar mostrando, não é gerenciável. E se perde, e você não cria a cultura. Agora eu tenho ali na minha vendedora que uma das metas dela é aumentar esse preço médio para tanto. E ali a gente poder analisar e poder realmente, de uma forma estruturada, profissional, que normalmente acontece, a gente conversa e depois, sei lá, quando lembrar, a gente volta nesse assunto e aí se perde aquele momento feedback, né? Então, realmente, a parte de dados vem contribuindo muito e ganhando velocidade, assim, para não se perder esse tempo e só ir somando essa cultura, né? Ainda para pequena empresa não é tão fácil, porque, né, envolve um investimento aí, né? Você tem uma situação que, querendo ou não, Alex, recentemente eu fui chamado ali por algumas empresas para discutir o assunto de dados, né? Parte de boas iniciativas, o que acontece normalmente é que existe um gargalo dentro de qualquer empresa, quando começa a querer implantar análise de dados. Porque todo mundo fica maravilhado. Quem não quer? Né? Estou indo num cliente, me prepara uma tela assim assado. Quero. Só que aí começa a engargalar. Então, aí entra as médias empresas, começam com boas iniciativas, mas não conseguem dar vazão para todo o volume. E aí existe a opção de você terceirizar, né? Você buscar uma consultoria, fechar alguns pacotes, cara, vou precisar dessas telas. Porque, na verdade, você ganha muita velocidade e acaba saindo mais barato do que você instalar lá uma equipe, um profissional o tempo inteiro que não vai dar vazão para aquilo, né? E um ponto doído da empresa, ela precisa ter dados, informações ali rápidas para tomada de decisão. Sim. Principalmente, eu te falo que a média empresa, ela sofre demais, né? Porque ela não é mais pequenininha ao ponto do dono poder ir até o banco pagar um negócio, né? E ela não é grande, não tem o recurso da gigante para fazer tudo que precisa. Então ela fica no meio, numa pressão enorme ali, né? Ela precisa ser competitiva. Sim. E realmente os dados ajudam muito ali. Inteligência artificial vai ajudar um pouquinho? Pequena empresa? Está entrando fortíssimo na Fiz parte. uma brincadeira Fortíssimo. esse ano. Peguei um ano de dados do Google Ads, da agência inteira. Não é pouco. Milhões de linhas. Subi na inteligência artificial. Ele interpretou. Ele corrigiu as colunas. Corrigiu as datas. Falou, essa coluna, o campo estava errado, estou corrigindo. O quê? Corrigiu as colunas. Falou, o que você quer saber? Quais campanhas tiveram mais queda nos últimos 3 meses? Pumba. Falei, não, deixa eu ver se está certo, porque ainda tem essa, tem que ver se está certo. Bateu. Qual campanha deu mais certo? O que você acha que está chegando o momento da gente misturar o que a gente já fazia de dashboard com um prompt, onde você fala assim, toma aqui os dados. Qual é o vendedor que está com o ticket médio mais baixo da região? Pumba. Está chegando o momento ainda? Olha, eu de verdade, Alex, eu acho que assim, tá tudo muito acelerado, né? O que levava, 20 anos, agora tá levando 2 anos, né? Mas ainda tem, eu acho que, grandes desafios de como lidar, né? Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade em extrair da forma certa a inteligência artificial. Você tem que saber perguntar, você tem que saber colocar, você tem que saber... Não é simplesmente, né? Diz que vai nascer uma nova profissão que é o especialista em prompt, né? Exato, porque não é tão simples, né? Tem o Midjourney, por exemplo. Mas me surpreendeu, tá? Eu trabalho com BI. Eu trabalho com BI há mais de 10 anos.
e eu jogar esse calhamaço de Sim, mas dados lá. a pessoa precisa saber jogar, saber perguntar qual dado tudo extrair. bem. Então ele tem que ser um especialista Tudo em prompt. bem. O que eu tô falando... Não, sem dúvida. O que eu tô falando, né, Alex? Sem dúvida. Mas isso acaba democratizando a inteligência, e eu pedi daí gráfico, me traz num gráfico tal de barras. A inteligência artificial, de repente, vai poder ajudar essa pequena empresa a dar os primeiros passos. Né? Não, eu acho que está entrando e não tem mais volta, né? Mas eu acho que ainda tem muito que desvendar disso daí, minha leitura, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que não é com dados, mas eu acho que fica mais simples. Pega o Midjourney, mentaliza o que você quer, faz ele te entregar aquilo. Não é tão fácil, você tem que ficar lá brincando. Pô, aí você fica lá a hora, você fala, pera... Será que não era melhor ter pedido por design? Não. Eu acho que ele tira... E ainda tem a questão de direitos autorais. Né? Isso. Às vezes o que ele tira é o papel em branco. Isso eu acho maravilhoso. Sim. Sabe? Aquele negócio de dados para tudo, sabe? Putz, então um exemplo que eu vejo em dados. Aquele mega ultra especialista em desenvolvedor. Linhas de código, Python, né? C+, quer dizer, o cara de Java, o cara sabe um monte de coisa. Isso não vai ser o mais importante agora. Porque o cara põe lá e você testa aquele código, fala assim, olha, a inteligência Copilot, por exemplo, não deu muito certo. Ele te entrega mais umas 10, se você quiser ali, até você ficar testando. Mas eu acho que ainda tem, Alex, minha leitura, né? Ainda há um chão pela frente para a gente saber lidar com isso. Eu acho que da inteligência também ir aprimorando, né, esses algoritmos todos que deve ter por trás aí. Mas, sem dúvida, não volta mais. E o acesso, né? A democratização do conhecimento da inteligência é impressionante, né? Nós estamos há 10 anos trabalhando com BI. E eu tenho vários amigos que não chegaram ainda. Só que em 6 meses a inteligência artificial teve uma penetração. Sim. Há novidades aí. Vamos para bloco final. Boa. Kaká. Nesse bloco final, cada um traz um destaque, um highlight aí, para a gente... O que foi legal para você desse podcast? O que você gostaria de destacar? Quem começa? O Iago tá quieto ali anotando, vai começar por ele. Então tem que começar por mim. Aí eu posso usar aquela desculpa de ladies first, né? Então deixa o Fran fazer. Então, Fran. Bem, esse é um assunto que eu sou apaixonada, né? Então esse é minha grande área, né? E eu acho que fica aí para mulheres se empenharem nessa área, porque ainda é uma área que tem pouca penetração feminina, né? É muito mais, normalmente, um público mais masculino que trabalha com isso. E eu acho que mulheres têm uma visão micro que poderia contribuir muito para esse mercado. E eu acho que usar a tecnologia com responsabilidade para a tomada de decisões é um fator essencial de sucesso. Né? A gente falou de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai contribuir muito, vai auxiliar muito. Como você falou sobre o tirar o papel em branco, é você saber um ponto de partida. Mas a gente ainda tem um país com uma ignorância tecnológica muito grande. Então, muita gente que não sabe lidar com ferramentas, né? E o uso responsável de todas essas tecnologias, mas sem sombra de dúvidas, você ter dados na mão é muito mais fácil, muito mais concreto, né, para você tomar a decisão e alavancar o seu negócio. Então, já que a gente fala de alavancagem aqui, de crescimento empresarial, nada como ter inteligência de dados para isso. Então, fica aqui minha contribuição. Fechou. A gente falou bastante de dados, mas o que mais me chamou a atenção no processo foi que se você não tiver soft skills conectadas, perfeito, não adianta nada você ter um monte de número. Então, aí eu destaco, né? Tanto as habilidades de design para poder conseguir mostrar aqueles dados da maneira em que eles precisam ser mostrados, as habilidades relacionais. Então, o sentimento que eu tenho é que o analista de dados, ele é um vendedor da informação que ele tem, ele precisa saber vender o que ele está enxergando ali e ele precisa desenvolver o storytelling, né? Então ele precisa conseguir contar a história do porquê que aqueles dados são importantes para determinadas decisões que precisam ser tomadas. Então, entendam de dados, mas o mais importante, saibam como usar os dados da maneira correta. Muito legal. Kaká? Minha parte? Olha, eu acho que assim, o meu objetivo aqui maior é tentar mobilizar
muito essa ruptura, né, das empresas em destacar que existe um processo de transformação digital das empresas, né? Ela não é fácil em detrimento da cultura, em detrimento, às vezes, de recurso, né? Não tem um profissional ali, eu não posso pagar um cara dedicado. Então, acho que aqui foi um ponto de referência que muitos conseguem passar essa ruptura, né? Fazer essa ruptura, né? Isso desde que tenham pessoas e exista um ambiente que favoreça. Acho que os profissionais vão buscar, eles vão achar um caminho, né? Então, para os empresários que realmente, às vezes, para você fazer essa transformação demora-se um pouco, né? Porque ele precisa ter um nível de tolerância, às vezes, de falar o seguinte, calma, é uma mudança cultural, então a empresa precisa se adaptar, os profissionais precisam se adaptar como um todo, né? Eu não posso, já não vai dar certo, como eu te falei naquele exemplo do, já investimos tanto, agora precisa de mais tanto, mas nesse determinado momento foi uma virada que realmente era o grande problema, né? O momento do tempo, o cara ter a chance de se dedicar em olhar aquilo. Então, foi por um pouco que um projeto não foi por água abaixo. E deu super certo, deu um retorno fenomenal para a empresa. Então, aqui fica, e para aqueles, né, que estão lá querendo mudar uma cultura numa empresa, que não percam as suas esperanças, que é possível, é prazeroso, Alex, sabe? Quando você chega numa empresa que tem uma determinada cultura, e ao pouquinho, recebi a ligação do Gabi esses dias, lá falando, Cacá, um jovem assim, e é a parte que eu sempre estou aqui mentalizando, que deve ter um monte de jovem aqui, às vezes, olhando, falando, mas como é que eu faço, né? E ele falou assim, cara, tô com o Power BI na veia aqui, todo mundo me pedindo, o Alan me pedindo agora, não sei o que, quer dizer, o cara virou meio que um hub, sabe? Eu falei, agora se segura, né? Que você vai ver o gargalo que vai dar, mas essa contribuição de fazer uma mudança mesmo cultural, para mim, é fantástica. E aqui eu acho que eu tive a oportunidade de talvez dar alguns exemplos que não é simples, não é fácil, mas é possível e muito prazeroso, assim, profissionalmente. E eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo, gosta desse assunto? Dá para aprender Power BI de graça. Dá. Vai para o YouTube aprender Power BI. Gostou? Vai aprender Python. Cara, tá aí uma profissão que, se você tá pensando o que fazer, eu acho linda, cientista de dados. Fazer um curso legal de data science. Nós vamos precisar muito de profissionais que têm esse conhecimento. E fica aqui, então, a minha contribuição, que esse assunto você poderia estar estudando, estar ganhando dinheiro, prestando serviço. Nós, agência, estamos contratando pessoas que são especialistas em dados. A pequena e média empresa vai contratar, ou seja, vai faltar mão de obra. Vai faltar mão de obra. E aqui, só corroborando aí com o Iago, né, do que ele falou, quem gosta muito de dados, às vezes, tem um perfil muito mais analítico, fechado, né? Essa parte de soft skills é muito importante realmente buscar esse desenvolvimento, né? Ter um pouquinho de entendimento de design, ter um pouquinho de entendimento de relacionamento, né? De negócio, de marketing, de vendas. Eu ia falar isso, de negócio, né? Às vezes o cara sabe entregar o que pediram, mas ele não consegue, às vezes, ali com dados já ter uma sacada antes do gestor dele poder falar assim, cara, olha o que eu peguei aqui. Porque se a gente melhorar esse indicador aqui, assim, sensado, olha o resultado que vai dar ali na frente. Quer dizer, isso é através de soft skills, é realmente de vivência ali, que tem mercado e muito mercado para isso. Brigadaço por você vir. Obrigado a vocês. Contribuir com a gente aí direto da trincheira de quem faz acontecer no dia a dia. É a nossa proposta aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você se interesse mais ainda por esse assunto de inteligência de dados, e a gente se vê no próximo episódio. Até!